Doutora Amanda Bonfim é a nossa convidada de hoje, médica, ginecologista, né, doutora Amanda? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite novamente. Muito bom estar com você aqui. Muito bom poder falar da nossa saúde. Nosso WhatsApp é o 999916161. Nós vamos falar do DIU, esse método contraceptivo que tem ganhado o gosto da mulherada, doutora. Hoje o DIU tem um espaço muito grande, né? E eu acho que é uma procura muito grande no consultório por esse método, né? Por quê? Principalmente pela baixa dose hormonal ou pela ausência de hormônio. Hoje a mulher quer algo que não tem hormônios, mas ao mesmo tempo ela também quer uma praticidade. Então, ela quer algo que dure bastante e que traga uma flexibilidade, uma praticidade. Hoje a mulher moderna, né? É essa mulher que está aqui na imagem. Essa mulher, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa trabalhar, precisa praticar exercícios, cuidar da sua saúde, cuidar da alimentação. São muitos afazeres que a mulher tem hoje, né? E ela não quer que se preocupar com um remédio de tomar todo dia ou com uma injeção que ela tem que aplicar mensalmente, que ela tem que ter uma data, um prazo. Ela quer planejar o seu futuro, né? Então, esse planejamento, o DIU cabe muito, né? Porque ele consegue fazer com que você tenha um plano de longo prazo, né? Consiga se planejar muito. Nossa, é a cara da mulher de hoje. É a cara da mulher moderna. Vamos então começar a mostrar, que a gente separou algumas imagens, a doutora brilhantemente vai mostrar pra gente e explicar pra vocês o que é esse método e como ele funciona. Essa daí é a introdução, doutor, como é que é? A contraindicação? Isso. Eu trouxe essa imagem pra mostrar que o DIU, por mais que ele tenha essa cara da mulher moderna, que ele tenha tudo a ver com ele não dá pra todo mundo, né? Existem algumas contraindicações para colocar. São poucas em relação aos outros métodos hormonais. Quando a gente fala, Andréia, quando a gente pensa na pílula, no injetável, no adesivo, no anel, todos esses outros métodos que têm uma dose hormonal maior, a gente tem mais contraindicações para eles. Porém, o DIU a gente tem menos, mas está aí uma das contraindicações, que é o pólipo e os miomas dentro do útero, né? Então, tudo aquilo que ocupa o espaço que está dentro do útero, certo? Tá. Ele vai ocupar o mesmo espaço e competir espaço com o DIU. Então, não cabe, né, para essa paciente, ou eu resolvo esse problema antes, para poder indicar o DIU, né, senão eles vão competir o espaço. E a gente já tem participação, doutora, acho que é exatamente sobre isso que a gente está falando, que é a contraindicação. Vamos a ela, então, que está no nosso WhatsApp, 99991-6161. Olha lá, eu coloquei o DIU tem 5 meses, eu estou sentindo muita cólica, eu tenho mioma e policístico. Fui informada que não teria problema. Isso é relativo, né? A questão do mioma depende da posição. Naquela imagem que eu trouxe, tem algum mioma que vai ocupar dentro da cavidade uterina, então competir esse espaço, né? E nós temos miomas aí também que são dentro da carne do útero ou fora do útero. Eles estão, né, inseridos na região, no órgão uterino, porém eles não vão competir espaço. Então não teria problema, desde que ele não vai competir o espaço com o DIU. Agora, a questão do ovário policístico também não é uma contraindicação. Claro que a gente tem que olhar para o ovário policístico como um todo, olhar a mulher dos hormônios dela, se esse é o melhor método, se ela tiver algum malefício dos hormônios alterados em relação ao ovário policístico. Mas tem aquele aspecto do ovário policístico no ultrassom só, isso não contraindica o uso do DIU, não. Legal, gente. gente. Usar normalmente. Vamos a mais uma participação? Não, daqui a pouquinho. A gente vai continuar falando no 99991-6. Pode chamar a próxima, que é a Daneia. Qual a diferença do DIU Mirena e o cobre? E qual é o menos efeito colateral no corpo? Nós vamos falar então um pouquinho sobre os tipos de DIU, né? Nós temos imagens aí, a imagem acho que 4 e 5, elas vão mostrar então os tipos de DIU. E aí o DIU de cobre e o DIU hormonal, essa da malformação. Essa também é uma contraindicação que a gente tem. Eu trouxe um pouquinho, porque a hora que eu tô falando aqui, às vezes fica essa dúvida. Uma das últimas, a 4 e a 5. A 4 e a 5. Tá. A diferença deles é a questão hormonal mesmo. Então, o DIU de cobre, ele tem 0 hormônios. E o DIU Mirena, ele tem um pouco de levonorgestrel, que é uma progesterona. A progesterona é um hormônio que a gente produz todos os dias no nosso corpo. Então, é algo que a gente está acostumado, certo? Então, não é um hormônio que vai nos fazer mal, né? Ele é sintético, mas é derivado de um hormônio natural. E uma dose muito pequena. Eu costumo comparar ele à quantidade de pílulas que a mulher pudesse usar. Então, se uma mulher fica 5 anos com um DIU, ela economiza o uso de mais ou menos 1.500 pílulas, Andréia. É muito remédio que ela deixa de tomar quando ela opta por um DIU hormonal, né? Ainda assim, mesmo sendo hormonal, porque é muito baixa a dose. E essa dose nem tem absorção sistêmica, né? Ele não vai impactar nos hormônios da mulher. E esse é um dos benefícios de estar usando o DIU. O DIU de cobre, ele não tem nada de hormônio. Então, se a mulher quer 0 hormônio, né? Ou ela tem alguma contraindicação, porque por mínima dose que for o hormônio, vale a pena o DIU de cobre ou o DIU de prata, que são DIUs não hormonais. E tem a mesma segurança. Então, a segurança muda um pouquinho também, porque quando eu falo de um DIU hormonal, eu falo de não só o próprio DIU fazendo essa contraceptiva, né, esse aí, ó, os DIUs de cobre, os modelos de DIU de cobre, né? Nós temos 3 modelos e esses são os 3 modelinhos diferentes, então, do DIU de cobre, né? A escolha do melhor modelo, muito é do médico, né?
Tem modelo que vai durar 5 anos, tem modelo que vai durar 3 anos, tem modelo que vai durar 10. Né? Mas tudo depende do tamanho, da quantidade de cobre que ele tem no dispositivo e qual escolher depende muito do caso, né? Do tamanho do útero, da indicação daquela. Então isso cabe ao médico mesmo, discutir com a paciente qual será o melhor. Vamos continuando então com os tipos de DIU, próxima tela que a gente possa explicar. As contraindicações já falamos, os tipos também. Esse é o DIU hormonal. Esse é o hormonal. Esse é o hormonal. Hoje nós temos um novo DIU hormonal, porque a gente brigou muito tempo pelo tamanho. O DIU hormonal, ele não vem só para contracepção, que em geral, André, o DIU, ele tem essa indicação, contracepção, né? Não engravidar, planejar a tua gravidez. E a contracepção e o planejamento familiar é um desafio hoje, quando a gente pensa que 60% das gestações que nós temos são não planejadas. Nossa, bastante. Então, é muito, o número é muito alto. Com tanto método. Pois é. Né? Mas existem tantas falhas como o uso não ideal que a gente fala. Quando a gente pensa no método, a gente pensa no uso ideal, que é o uso modelo, mas a gente também pensa no uso real, André, que é aquele que a paciente às vezes esquece, às vezes interfere com uma medicação, às vezes não cuida, né? Então, isso vai para a vida real da paciente. E aí o DIU entra muito bem aqui, porque o DIU não difere muito o uso real do ideal. Né? Não depende muito dela lembrar ou não lembrar, não depende se ela está usando um remédio que vai interferir na absorção daquele comprimido ou não. Então, isso é muito próximo. Então, a segurança dele é muito maior da pílula por causa disso. Mas quando a gente fala dessa gravidez não planejada, 60% não planejado, a gente pensa principalmente nas adolescentes também. E aí a gente tinha um entrave em que o DIU hormonal, ele era grande e muitas vezes não cabia no útero dessa menina adolescente, que era um útero pequeno, que ainda não engravidou, né? E essa menina também procurava um método de longa duração. E aí, recentemente, agora, há 2 meses atrás, foi lançado no Brasil um DIU hormonal menor, da mesma fábrica do maior, que é o Mirena, né? E foi lançado o Kailina. Eu posso falar o nome aqui porque Sim, não tem problema. Não tem conflito de interesse, não tem outra marca. Né? Claro, não tem problema nenhum. E a doutora trouxe, acho que esse é o momento, talvez, doutora, de explicar como que é, então, a colocação do DIU. Porque muitas mulheres têm medo, acham que tem que ir para centro cirúrgico e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente continua as participações que estão chegando, mas acho que é legal explicar como que é colocado. Você trouxe um modelinho. É uma dúvida bem... Super, tem medo, tem que fazer cirurgia, como é que é? Dói, não dói. A gente tem que lembrar que para indicar um DIU, é importante que essa menina tenha um acompanhamento antes. Então não basta ela ligar no consultório que era por um DIU e vai pôr, né? Ela precisa ter um preventivo em dia, ela não pode ter lesão no colo, ela precisa ser examinada, né, André? Quando a gente examina uma paciente, a gente observa a orientação desse útero, porque tem útero que é invertidinho para trás, tem útero que tem a posição normal, que é essa posição direcionada para a bexiga, e isso interfere na hora da técnica da colocação, tá? Então, o exame físico é muito importante, examinar essa paciente antes de indicar. Um ultrassom, às vezes, nos ajuda para a gente ver se ela tem mioma, pólipo, se tem uma contraindicação. E depois que está bem indicado, a gente fala para a paciente como isso funciona, né? Então, ele não precisa ser necessariamente em centro cirúrgico, tá? Eu falo que 1% do DIU que eu coloco hoje, eu vou para o centro cirúrgico. Porque eu tenho que, às vezes, tirar um pólipo naquele dia. No mesmo dia que eu vou tirar o pólipo, eu vou inserir o DIU. Mas, fora isso, eu coloco todos no consultório, tá? Com anestesia local, a gente anestesia o colo do útero da mulher, tá? E aí a gente insere esse DIU. E eu trouxe aqui até um dispositivo bem bacana. Nós vamos aqui, ó. Ele simula o útero. Então, quando a gente anestesia o colo da mulher e direciona esse DIU sobre o buraquinho do colo do útero. Nós vamos colocar esse DIU aqui, depois de uma medida exata desse útero, para saber certinho o posicionamento. Inseriu ele lá, deixa ele lá e sai. É que aqui o dispositivo puxa. Ele né? fica assim? Mas ele fica assim, lá dentro. Eu vou pôr de novo para vocês conseguirem ver que fica... E faz lá na cadeirinha que faz o exame ginecológico? Na cadeirinha do exame ginecológico. Que maravilha. No mesmo lugar que você faz o preventivo. Tem anestesia? Oi? Anestesia no colo só. O útero em si, ele não fica anestesiado, tá? Então ele vai ficar lá, assim, o DIUzinho, né? Tá? E o útero em si, ele vai ter uma reatividade na hora da colocação, ele dá uma contração. Eu falo como uma cólica menstrual. Estranho, né? Ele vai estanhar aquilo, porque aquilo não faz parte de dentro da cavidade dele. Mas ele vai contrair por alguns segundos, em torno de 15, 20 segundos, quando eu vou medir. Porque antes de eu inserir o DIU, eu tenho que medir essa cavidade para posicionar ele muito bem, porque é um exame feito às cegas, né? Eu não estou enxergando todo o pertuito que eu vou colocar esse DIU. E depois, quando eu coloco, ela sente uma nova cólica, de 15, 20 segundos no máximo. Então, assim, são dores curtas e tipo cólica menstrual. Então, uma dor que a mulher já está acostumada. Eu acho que existe muito um medo, um mito, né, sobre a expectativa dessa dor nesse procedimento. Mas é um procedimento muito tranquilo. E até mais seguro de você colocar no consultório. Legal. Sentir acordada, né? Isso
isso é maravilhoso. Olha, uma participação que chegou pra gente da Bruna, acho que é contraindicação, volta a falar sobre isso, que as dúvidas são bastante, né? Tenho fortes enxaquecas, daí o clínico geral me indicou colocar o DIU, mas eu tenho útero invertido. Bruna, já vamos responder a sua pergunta, porque pode ser de muitas que estão com a gente chegando agora em relação à contraindicação. Mas antes, eu quero dar um recadinho para você que agora ficou ainda mais enxaqueca e ela tem o útero, olha, invertido. O médico indicou o DIU, né, Bruna? E aí, doutora? Ela pode usar. O útero invertido só muda a técnica da inserção, né? Quando a gente para colocar o DIU, eu preciso que ele fique reto. Ele não pode ficar curvado, para eu saber a medida exata onde ele vai se posicionar. Então, para retificar esse útero, eu tenho uma tração que eu faço no colo. E aí, essa tração vai ser diferente. Se eu tenho esse útero invertido, eu vou tracionar à frente. Se eu tenho útero aqui para trás, eu vou tracionar por trás. Opa! E a indicação, talvez, do médico seja importante, porque ela tem enxaqueca e o hormônio do... Daí, isso mesmo. Né? Eu acho que a enxaqueca aí coube porque o estrogênio que tem nas pílulas, no injetável, no anel, no adesivo, ele piora a enxaqueca. Muitas vezes ele está relacionado a um fator vascular, a enxaqueca. E ele pode piorar. Então, quando a gente tem uma paciente com enxaqueca, especialmente aquelas que têm enxaqueca mais complicada, que vê estrelinha, que a gente chama de enxaqueca com aura, é mais perigosa. Essa mulher tem mais risco de trombose, né? Pela própria história dela. Então, a gente evita o hormônio e a gente vai para os DIUs. Pode até usar o hormonal, não tem problema, como Mirena ou Kailina, mas a gente vai escolher junto o melhor DIU para ela, mas é o melhor método sim, com certeza. Tá, e vamos seguir então com as informações em relação ao uso do DIU. Vamos à próxima tela de indicação, contraindicação, tipos de DIU, a gente já falou aqui. E agora nós vamos, as taxas de falhas, é isso? Do método contraceptivo. Isso. Porque como qualquer método contraceptivo, este também tem falhas. Isso. E essa imagenzinha aí, ela viralizou aí por muito tempo na mídia, né? Recentemente, todo mundo ficou assustado. Mas é isso, até a cirurgia, a laqueadura, a vasectomia, todos têm falhas, né? Então, a gente tem que pensar no índice de falhas. Mas quando eu falo, por exemplo, do DIU, eu vou falar do DIU hormonal, ele vai ter uma taxa de falha de 1 em cada 1.000 mulheres que colocam. Então, é baixo. Cada 1.000 mulheres colocando o DIU, uma pode falhar. E quando eu falo do DIU de não hormonal, que é o de cobre e o de prata, daí eu vou falar de uma taxa de falha de 6 a 8 em cada 1.000. Por quê? Porque ele não tem hormônio. É muito pouco. É muito pouco, é muito baixo. A pílula é em torno de 8 a 15. E o preservativo de 15 a 27 gravidez cada 1.000. Olha, em proporção, é o menor. É muito maior. É o mais seguro. Isso, é o menor. Exato, é o mais seguro. A gente compara ele hoje com a laqueadura. Tanto, o DIU hoje é comparado na taxa de eficácia com a laqueadura. Né? Porque hoje a gente ainda tem falha da laqueadura por métodos diferentes, né? Mas assim, é como eu te falei, é o uso real e ideal. A mulher vai colocar um DIU, ela tem que ter um acompanhamento, Andréia. Porque se ela não tiver um acompanhamento médico, esse DIU pode deslocar e ela pode engravidar. Então é isso que assusta um pouquinho. Nossa, é normal engravidar com o DIU, esse neném nascer com o DIU na cabeça, né? Que perigo isso. Mas uma mulher que acompanha, que tem um segmento pós-DIU, ela não vai engravidar com o DIU. Quem entra nessa estatística da falha é aquela que abandona, que se adapta muito ao método e esquece que ela tem que ir, até por outros motivos preventivos, ela tem que ir, né? E aquela imagem que nós colocamos, que viralizou na internet, da possibilidade de pessoa engravidar com DIU e o neném nasceu com o DIU grudado. Isso é mentira, gente. É fake news isso daí. Por favor. Gente. Não tem como. O nenê, né, Andréia, ele tá dentro da bolsa, ele tá dentro do saco miniótico. O DIU, ele tá dentro da cavidade, fora da bolsa. Então, esse nenê todo é desenvolvido. O DIU permanece lá muitas vezes. A gente só pensa em retirar ou não o DIU, depende da localização que ele tá em relação ao nenê. É possível engravidar com o DIU? É a falha do método. Mas se esse DIU tá abaixo do nenê, a gente tira. Se esse DIU tá ao lado ou acima, ele fica. E fica lá a gestação toda. E ele o nenê vai desenvolver dentro da bolsa, o DIU tá fora da bolsa. Quando esse nenê nasce, esse DIU também vai nascer, né? Então, e aí assim, ele pode estar colado na pele por aquele motivo de passarem juntos pelo canal, mas isso não machuca o nenê. Né? Não é nada ruim. E o nenê também, teve uma outra foto que eu vi que esse nenê estava com ele na mão. É impossível o nenê agarrar isso passando pelo canal de parto, né? Mas o nenê tem um reflexo de preensão, então foi colocado o DIU, ele prendeu e assim ficou na foto. Fake news, viu, gente? Mentira que é a foto, tá? Se alguém passar para vocês, é mentira. Vamos à participação, doutora, que está chegando pra gente. Obrigada a todos, viu, que estão conosco. A Alessandra Haddad está comigo, né, Alessandra? DIU, reduz sintomas físicos do período menstrual? Olha, esse é um dos pontos negativos, assim, né? Quando eu falo de DIU, eu vou falar de zero hormônio ou muito pouco hormônio. E eu falei que ele não circula. Então, o DIU, ele não tira TPM, né? O DIU, ele não vai melhorar a pele, que às vezes a pílula melhora. Algumas pílulas servem para melhorar a oleosidade de cabelo, de pele, acne. O DIU não faz isso. Porque ele
pouco invasivo no sentido sistêmico, no sentido do corpo como um todo. Ele vai deixar os seus hormônios oscilarem como o normal. Isso até é benéfico, na verdade, Alessandra, porque para uma mulher que vai envelhecendo, por exemplo, ela tem uma baixa testosterona, a testosterona dela, se eu colocar uma pílula, ela vai baixar ainda mais. Então eu tenho que deixar métodos para ela que deixem o organismo dela funcionar, os ciclos hormonais funcionarem normalmente, né? E a libido, por exemplo, ela não é alterada pelo DIU, né? Que a gente sabe que os métodos hormonais, como pílula, injetáveis, vai alterar. E aí, quando eu falo do DIU, eu falo de uma libido mantida, né? Em que, claro, ela tem as suas interferências com relação ao comportamento, porque não é só hormônio. Tem idade, faixa etária que impeça isso? O DIU? Os usos? Não, na verdade não. Agora, com a vinda desses DIUs menores, os mini DIUs... É adolescente. Hoje, adolescente. Ele foi pensado no planejamento do adolescente, o mini DIU, né? Porque ele é um problema até de saúde pública. Então, é para pensar numa saúde pública, pensando em como fazer com que essas meninas tenham uma segurança, um método que teria uma aplicabilidade para muitas pacientes, né? Que não tem tantas contraindicações, a não ser, assim, as malformações uterinas. Se estiver ovulando, pode colocar o DIU. Pode. Também, 45, 46. Pode. Toda a idade fértil. A gente usa o DIU até na pós-menopausa. Você acredita? A gente usa, aí você vai falar pra quê, né? Se não engravida. Mas a gente usa como uma proteção endometrial, porque esse pouco hormôniozinho que ele tem, ele protege a mulher de câncer de endométrio, câncer uterino. Olha aí, algumas Então a gente usa ele na terapia de reposição hormonal como proteção. Vamos à pergunta da Ingrid, que também tá com a gente, né, Ingrid? Olha, ela tem 4 filhos e ela queria colocar o DIU. Está com pedra na vesícula e problema no rim. Não afeta em nada? Nadinha. Nenhuma relação. Não, nenhuma relação. E tá aí, ele quase não tem contraindicações se não estiverem ali limitadas ao útero ou à mama, né? Então, câncer de mama é uma contraindicação, mas doenças de outros órgãos, nenhum é contraindicação pro DIU. Aí, muito bem. Continuando as participações que estão chegando pra gente no WhatsApp, 999916161. A Fabiana tem uma pergunta interessante. Olha, ela tem endometriose. Ela quer saber se ela pode utilizar o DIU. Quem tem endometriose, pode, né, Fabiana? Pode e deve. Na verdade, quando a gente vai falar de uma mulher que tem endometriose, a gente quer bloqueio de menstruação. E aí eu vou pensar nos DIUs hormonais, porque hoje é um dos métodos que mais traz bloqueio da menstruação com baixa taxa hormonal, né? Baixo efeito colateral. Então, a endometriose, ela precisa não menstruar. Quanto menos ela menstruar, melhor para ela. E quando eu falo de hormonal, eu tenho uma taxa aí de 60%, 70%. Você trouxe aqui o hormonal? Trouxe. Esse aí? Esses dois, né? Então, esse é o DIU maior e esse é o menorzinho, são os insertores, eles estão aqui dentro. E eles têm esse tubinho, né? Aqui na base. Ele não é coloridinho, ele é branquinho, esse aqui é só o demonstrativo para ficar mais fácil, mas nesse tubinho ele tem o hormônio. E esse hormônio vai fazer com que a parte de dentro, que descama na menstruação, fique tão fininha a ponto de parar de menstruar. Isso não é um problema, tá? Porque isso é causado pelo hormônio, a gente sabe o motivo, porque tem gente que tem medo de não menstruar, né, André? Fala, mas é saudável não menstruar? Muitas vezes inclusive no tratamento da endometriose é um alvo, é um objetivo, né? Uma ferramenta de combate. Então ele é uma das indicações do tratamento da endometriose. Quanto tempo dura um DIU? Esses hormonais duram 5 anos. E o de prata ou cobre? O de prata dura 5 anos e o de cobre dura 10 anos, ou o mini dura 3. Tá aí. Vamos a Paola com a gente, né, Paola? Doutora, o DIU hormonal engorda? Não, também não engorda. Comida, doutora? Isso, pelo mesmo motivo que eu falei, então não tem hormônio sistêmico. Então, se o hormônio não circula, eu não tenho uma interferência disso no meu peso. Eu tenho o teu organismo normal, funcionando, ciclando os teus hormônios subindo e descendo ao longo ali das semanas do pré-menstrual, né? Então, ele não vai interferir no seu metabolismo, de maneira alguma. O que engorda é comida, a gente tem que perder essa mania, né? De achar que... A gente por culpa. Doutora, alguma recomendação geral em relação à utilidade do DIU que a gente não falou e para deixar essa informação bacana para as mulheres aqui? Então, eu acho isso aí. O DIU tem muitas indicações, tem muitos benefícios, pouquíssimas contraindicações em relação comparado aos outros métodos. Uma eficácia muito grande, né? A gente já concluiu aqui. Mas é isso, ele não pode ser indicado por telefone, ele precisa de avaliação médica. Então, as mulheres, assim, né? Elas desejam, elas se informam. Eu estou aqui hoje para informar e esclarecer essas dúvidas, mas ela precisa de uma avaliação porque o exame físico, o exame ginecológico é muito importante, né? Tá? E também lembrar que o DIU precisa de um segmento. Então, não é uma coisa que você coloca e por mais que dure 5 anos, 10 anos, você não pode abandonar, né? Esquecer. Não. Porque é aí que se encaixa as taxas de falha. Vamos repetir, então, o hormonal, quantos anos? Os hormonais, 5 anos. Os não hormonais? 3, 5 ou 10, a depender do tamanho que a gente escolhe do tipo. As adolescentes, que hoje a idade mínima já pode, né? Já com 14, pode, 15 anos. Todas as adolescentes podem colocar. Menstruou, já pode colocar o DIU, desde que não tem outra contraindicação. E o
DIU não hormonal, ele não tem contraindicação nenhuma, a não ser lesão no colo, Andréia. Então, assim, sabe, é quase 100% das mulheres que podem colocar. O DIU não hormonal, ele não tem contraindicação nenhuma, a não ser uma lesão que está ali, precisa ser tratada. Fora isso. Nós já respondemos a pergunta da Valquíria, que pergunta em relação à idade mínima, que menstruou já pode colocar. Vamos a uma próxima participação, então, que está com a gente. Nós estamos com tempo para mais uma, no 999916161. A da Valquíria nós já respondemos agora, então vamos à próxima. Acabou? Não tem mais? Então obrigada, doutora. Mas já tão pouco, né? É tão rápido esse tempo, né? Obrigada a todos vocês que estão com a gente ao vivo, participaram no programa, e a doutora também por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Andréia. Vamos combinar Até uma próxima. Mais temas, né?